Olá, senhores e senhoras, sejam bem-vindos, bem-vindas à Central dos Números, que hoje traz para você a correção da prova de raciocínio lógico-matemático do concurso da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, prova que aconteceu agora em outubro. Se você estiver procurando material para estudar para essa prova, dá uma olhada nesse link aqui, ó, que a gente tem uma playlist só com questões da PMMG. Beleza? São 10 questões de raciocínio lógico, algumas mais fáceis, outras mais difíceis, mas a gente vai discutir passo a passo cada uma delas, tá bom? Bora, ativa os neurônios e vem comigo. A primeira questão é uma questão fácil de escala, certo? O mapa representativo da área geográfica de uma companhia de polícia militar X tem escala 1 para 600 mil, 1 por 600 mil. Para cumprir as missões policiais planejadas para determinado dia, uma guarnição policial precisa, partindo do ponto de lançamento da operação A, partindo daqui, percorrer no mapa os segmentos de reta AB e BC, então vai percorrer AB, BC e depois voltar ao ponto A, os segmentos AB e BC que medem respectivamente 6 e 8 centímetros. Ao término dos atendimentos, a guarnição retornará ao ponto de lançamento da operação pelo segmento de reta CA, que mede 10 centímetros. Marque a alternativa correta, que corresponde à medida real em quilômetros de todo o trajeto percorrido nos trechos AB, BC e CA. Bom, se ele quer saber a distância real em quilômetros de todo o trajeto, soma os 3 percursos que foram percorridos, né? Então, total percorrido foi 6, que é o caminho AB, mais 8, que é o BC, mais 10, que é o CA. 6 mais 8, 14, 14 mais 10, 24 centímetros. O problema te deu a escala de 1 para 600 mil, ou seja, 1 centímetro no mapa corresponde a 600 mil centímetros na realidade. Só que ele não quer a resposta em centímetros, ele quer a resposta em quilômetros. Então, o que você tem que fazer? Converte esses 600 mil centímetros em quilômetros, escala de unidade de medida, né, de comprimento, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, 600 mil centímetros. Para transformar para quilômetro, você tem que andar com a vírgula 1, 2, 3, 4, 5 casas para a esquerda. Então, se a vírgula não está aparecendo aqui, ela está depois do último zero, você vai andar 5 casas. 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 6 quilômetros, certo? Então, a sua escala é de 1 centímetro para 6 quilômetros. 1 centímetro no mapa corresponde a 6 quilômetros. Agora, é só fazer uma regra de 3. 1 centímetro no mapa está para 6 quilômetros, 24 centímetros no mapa estarão para x quilômetros. Regra de 3, multiplica como se fosse um x. 1 vezes x dá x, 6 vezes 24, 6 vezes 20, 120, 6 vezes 4, 24, 120 mais 24, 144. Corre para o abraço. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Essa questão pode ser considerada uma questão fácil dessa prova, tá bom? Essa aqui não poderia errar. Combinado? Vamos para a próxima? Questão número 42. Essa questão também é fácil, uma questão de estatística, né? Antigamente o concurso da PMMG era de estatística, então quem está estudando há bastante tempo com certeza acertou essa questão aqui. Segundo a estatística do Batalhão de Polícia Militar a quantidade de crimes registrados nos meses do ano de 2023 é demonstrado na tabela a seguir. Então, tem os meses e o número de crimes registrados. Considerando a variável número de crimes registrados nos meses de janeiro a dezembro de 2023, marque a alternativa, não a alterativa, né? correta, que descreve, respectivamente, a moda, a mediana e a média aritmética simples do conjunto. Então, vamos lá. Como que você vai organizar uma questão que tiver te pedindo moda, mediana e média? Primeira coisa, organiza a sua sequência de números em ordem crescente ou em ordem decrescente, ou do menor para o maior ou do maior para o menor, né? Então, vou pegar todos esses números e colocar em ordem crescente. Então, tem 41, 41, 41, aqui ó, 1, 2, 3 números 41, 42, 44, 42, 44,
51, 53, 51, 53, 56, 57, 57, 56, 57, 57, 58 e 59, né? Então, tenho os 12 números aqui, do menor para o maior. Marquei os 3 números 41, porque eles são os números que aparecem com maior frequência. Marquei aqui os 51 e os 53, já te explico por quê. Então, vamos lá. Moda. Qual é o conceito de moda? Moda é o número que está na moda. É o número que aparece mais vezes. Então, dentro da sua sequência, o número que está na moda é o 41. Então, a moda vai ser 41. Só isso. Então, você já ficaria aqui entre a letra A e a letra C, certo? Depois, mediana. A mediana em uma sequência que tem um número par de elementos, então aqui a gente tem 12 elementos, né? Os 12 meses. A mediana vai ser a média aritmética dos dois números que estiverem no meio da sequência, quando essa sequência estiver organizada em ordem crescente ou decrescente, tá bom? Então, se aqui a gente tem 12 termos, a mediana vai ser a média dos termos 6 e 7, 5 e 6, né? 1, 2, 3, 4, 5. Não, 6 e 7. Por quê? Eu vou ter 5 números antes, 1, 2, 3, 4, 5. E vou ter 5 números depois, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, numa sequência com um número par de elementos, a mediana é a média aritmética dos dois termos que tiverem no meio dessa sequência. Se tiver um número ímpar de elementos, a mediana vai ser especificamente aquele termo que tiver no meio. Beleza? Então, calcula a média aqui entre 51 e 53. Média entre 51 e 53, você vai fazer 51 mais 53 dividido por 2, né? 51 mais 53 vai dar 104, 104 dividido por 2, 52. A mediana é 52. Então, a resposta da questão já vai estar determinada, vai ser aqui a letra A, né? Moda 41, mediana 52. A outra moda 41, a mediana estava 53. Então, não precisava nem calcular a média aritmética, mas vamos calcular. Média aritmética soma todos os termos, então soma todos esses números e divide pelo número de termos. Se você somar todos esses números, você vai chegar em 600. 600 dividido pelo número de meses, número de termos, 12, vai dar 50. Então, a média aritmética simples vai ser 50. Essa é a resposta dessa questão. Certinho? Entendido? Dúvidas? Se você tiver dúvida nesse tipo de conteúdo, a gente aqui no canal tem uma playlist só com questões de moda, mediana e média. Se você quiser estudar esse conteúdo especificamente, veja este link que vai aparecer aqui agora para você. Combinado? Bora para a próxima? Vem comigo. Questão número 43. Essa é a questão da inscrição. Eu garanto que quem estiver inscrito ou inscrita aqui na Central dos Números não vai errar esse tipo de questão. Esse tipo de questão é raciocínio lógico puro. A gente tem uma playlist com aulas de raciocínio lógico aqui no canal, em que você encontrava a resposta dessa questão aqui e garantia mais um ponto. Eu vou deixar essa playlist aqui embaixo na descrição do vídeo. Só clicar em mais, né? Vai se abrir a descrição do vídeo. E aí você vai ter as aulas de raciocínio lógico aqui da Central dos Números. Beleza? Analise as proposições lógicas hipoteticamente proferidas por um militar de determinado batalhão. Então, tem 3 frases aqui. A primeira tem o se então, que é a chamada condicional. A segunda tem o se então, só que invertido, né? Os documentos comprobatórios serão anexados ao processo se o sargento tiver redigido o ofício. Então, se o sargento tiver redigido o ofício, então os documentos comprobatórios serão anexados ao processo. Está escrito ao contrário. E o ou, que é a disjunção exclusiva. Considerando que as alternativas anteriores possuem valoração verdadeira, então essas 3 frases são verdadeiras, e sabendo que os documentos comprobatórios não foram anexados ao processo, então aí você vai ter que achar uma conclusão, né? Então aqui, ó, os documentos comprobatórios não foram anexados ao processo. Isso é verdade. Então, procura essa frase aqui em cima. Você tem aqui, ó, os documentos comprobatórios são anexados ao processo. Aqui falou que eles não foram. Se aqui está falando que eles foram, isso aqui vai ser falso, né? Porque eles não foram anexados é verdade. Então, quando fala que eles foram anexados, isso vai ser falso. Beleza? No ou, para o resultado ser verdadeiro,
né? O resultado aqui tem que ser verdadeiro. No ou, para o resultado ser verdadeiro, os valores lógicos têm que ser diferentes. Sabe do que eu estou falando? Se não sabe, veja as aulas que eu deixei aqui embaixo para você. A primeira aula da playlist é a aula de tabela verdade, em que eu vou te ensinar um macete para você resolver esse tipo de questão rapidinho, você saber os conectivos lógicos de cor e salteado de uma maneira bem fácil, muito fácil. Assim, igual eu estou raciocinando aqui com você no vídeo, tá bom? Então, os valores lógicos têm que ser diferentes. Se aqui é falso, são arquivados, tem que ser verdadeiro. Ó, coloquei aqui em cima primeiro, né? Porque tem a mesma frase, os documentos comprobatórios são anexados ao processo, é falso. Beleza? Mas aqui tem que ser verdadeiro. Beleza? Então, determinou dois valores lógicos. Os documentos comprobatórios são anexados, é falso. Os documentos comprobatórios são arquivados, é verdadeiro. Beleza? Aí aqui em cima a gente tem o se, então, só que está escrito em ordem ao contrário. Você vai ler daqui, ó. Se o sargento tiver redigido o ofício, então os documentos comprobatórios serão anexados ao processo. O caso do se, então, o único caso diferente é o caso da Vera Fischer. A Vera Fischer dá falso, ou seja, se a parte do se for verdadeira e a parte do então for falsa, o resultado vai dar falso. Aqui a gente tem que o resultado é verdadeiro, ou seja, a gente não pode ter a Vera Fischer. Se eu já tenho o Fischer aqui, né, porque eu estou lendo se, então. Então essa aqui é a parte do então. Ela é falsa. Eu não posso ter verdadeiro aqui. Então, necessariamente, se o sargento tiver redigido o ofício, vai ser falso, porque aí eu não vou ter a Vera Fischer. Se eu tivesse a Vera Fischer, o resultado seria falso. E eu quero que o resultado seja verdadeiro. Beleza? Então, o sargento não redigiu o ofício. O sargento redigiu o ofício é falso. Tem aqui em cima, o sargento redigiu o ofício. Isso é falso, né? De novo, se então, se eu tiver Vera Fischer, vai dar falso. Eu não quero a Vera Fischer, então a parte do se tem que ser falsa também. Beleza? Determinou o valor lógico de todas as afirmações. Né? Você passa para as respostas. O tenente emitiu parecer técnico. Cadê aqui o tenente? O tenente emitiu parecer técnico. Falso. Aí você tem o e. No e, você precisa ter 2 vezes para o resultado ser v. Então, se já tem um falso, isso aqui vai ser falso. Essa não vai ser a resposta da questão, não precisa nem olhar o resto da frase. O tenente emitiu parecer técnico, mas o ofício não foi redigido. Mas, em lógica, significa e. Então, você teria aqui, o tenente emitiu parecer técnico e o ofício não foi redigido. Não sabe esse disfarce dos conectivos lógicos? Veja a playlist da Central dos Números. Lá tem uma aula com todos os disfarces dos conectivos lógicos. Combinado? Então, vamos lá. O tenente emitiu parecer técnico. É falso? Se é falso e tem o e, o resultado vai ser falso. Não precisa nem ler o resto. Aqui embaixo você tem o ou. No ou, os valores lógicos têm que ser diferentes para o resultado ser verdadeiro. Os documentos comprobatórios foram arquivados. Os documentos comprobatórios são arquivados, verdadeiro, né? O ofício não foi redigido. Cadê? O sargento redigirá o ofício é falso. Então, ele não foi redigido, vai ser o contrário, vai ser verdadeiro, né? Ele redigiu é falso, não redigiu é verdadeiro. Verdadeiro com verdadeiro, valores lógicos iguais, isso vai dar falso. No ou, os valores lógicos têm que ser diferentes, ou seja, eu teria que ter um V e um F, ou um F e um V, para o resultado ser verdadeiro. Beleza? Então, a resposta tem que ser a letra D. O ofício não foi redigido. O sargento redigiu o ofício é falso, então não redigiu, verdadeiro. E os documentos comprobatórios foram arquivados. Sim, os documentos comprobatórios foram arquivados. No E, se eu tenho 2 Vs, o resultado é V. Então, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas, perguntas? Você conseguiu me acompanhar? Conseguiu acompanhar esse raciocínio? Se não conseguiu, veja as nossas aulas da Central dos Números, aulas de raciocínio lógico, para você resolver esse tipo de questão aqui rapidinho, combinado? Fui fazendo passo a passo com você, mas se você assistir a aula e praticar os exercícios, você vai resolver esse tipo de questão assim muito fácil. Pode acreditar em mim, beleza? Por isso, se inscreve aqui no canal e clica aí no like no vídeo, combinado? Vamos para mais uma, questão número 44. Essa questão aqui é relativamente difícil também, né?
As dimensões A, B e C de um paralelepípedo retângulo estão em progressão aritmética. Se a soma dessas medidas é igual a 30 centímetros e a área total do paralelepípedo é igual a 592 centímetros quadrados, então o volume desse paralelepípedo em centímetros cúbicos é igual a quanto? Bom, vamos lá. Primeira informação, o problema disse que essas medidas A, B e C formam uma progressão aritmética. Isso significa que, se a medida A medir x menos a razão da progressão aritmética, a medida B vai medir x, e a medida C vai medir x mais a razão, né? Então, você tem x, o termo que vem depois vai ser x mais r, o termo que vem antes vai ser x menos r. Poderia colocar A como x, o B como x mais r e o C como x mais 2r. Ia dar para fazer do mesmo jeito, né? O que o problema diz? Que se você somar A com B com C, o resultado vai dar 30. Então, faz isso. X menos r mais x mais r vai dar 30. Então, somando os três, você vai ter menos r mais r dá 0, 1x, 2x, 3x igual a 30. X vai ser 30 dividido por 3, né? 30 dividido por 3 dá 10. Então, descobri a medida B. O lado B mede 10. O lado C mede 10 mais R. E o lado A mede 10 menos R. Certo? O que a gente tem agora? A gente tem que a área total do paralelepípedo é 592 centímetros quadrados. O que ele quer dizer com a área total? É a área da superfície do paralelepípedo. Então, é essa área mais a área de trás, ou seja, AC mais AC, 2AC, BC mais BC e AB aqui em cima mais AB aqui embaixo, né? Então, você vai ter 2AB mais 2AC mais 2BC é igual a 592. 2AC mais 2AB mais 2BC é 592. Se você dividir todos esses termos por 2, você vai achar as medidas mais simples, né? AB mais AC mais BC dá 592 dividido por 2 dá 296. Aí, o jeito mais fácil de descobrir os valores de A, B e C aqui é por tentativa e erro. Você sabe que os termos formam uma progressão aritmética. Então, coloca valores aqui para a sua razão da progressão aritmética, né? Se você sabe que no fim tem que dar 30 o resultado, você pode brincar aqui com a razão. Se a razão for 1, o termo do meio é 10, o termo anterior vai ser 10 menos 1 dá 9, 10 mais 1, 11. Né? Então, se a razão for 1, o A vai medir 9, o B vai medir 10 e o C vai medir 11. Se você somar tudo, ó, 11 mais 9 dá 20, 20 mais 10, desculpa, vai dar 30. Né? Então, confere se esses termos são esses valores jogando aqui em cima. Ó. Multiplica A vezes B, 9 vezes 10, 90, mais A vezes C, 9 vezes 11, 99, mais B vezes C, 10 vezes 11, 10 vezes 11, 110. 110 mais 90, 200, 200 mais 99, 299. Não deu 296. Então, a razão não é 1. Se a razão for 2, o B vale 10, a gente já descobriu. O A vale 10 menos 2, 8. E o C vale 10 mais 2, 12. Né? Então, você vai ter A vezes B, 80, mais A vezes C, 8 vezes 12, 96, mais B vezes C, 10 vezes 12, 120. Então, aqui a gente vai ter 120 mais 80, 200, 200 mais 96, 296. Ó, cheguei aqui no que eu queria. A, B mais AC mais BC é 296. Assim, eu descobri os valores de A, B e C de um modo bem rapidinho na hora da prova. Né? Então, o A vale 8, o B vale 10 e o C vale 12. Agora, é só jogar na fórmula do volume, ele quer o volume ABC, né? Volume do paralelepípedo é o comprimento vezes a largura vezes a altura. Então, vai ser 8 vezes 10 vezes 12, certo? Aqui a gente tem 10 vezes 12 dá 120, então vou ter 8 vezes 120. 8 vezes 100, 800, 8 vezes 20, 160, então eu vou ter 800 mais 160, o que dá 960. Então, o volume é 960, essa é a resposta dessa questão. Certinho? Dúvidas? Perguntas? Essa era uma questão relativamente difícil dessa prova. Concorda? Concorda, discorda ou sem corda?
Vamos para a próxima, questão número 45. Questão também difícil. Os batalhões de polícia militar A, B, C e D de uma cidade ofertam os seguintes serviços de policiamento. Tem o POG, o PMAMB, o PATRAN e o PPVD. Devido às características de cada serviço policial, o tempo de permanência nas delegacias em caso de registro de ocorrência é específico de cada tipo de policiamento, né? Então, o tempo de cada um desses é específico de cada um deles. Abaixo está a tabela com a quantidade de cada tipo de ocorrência atendida por batalhão e o tempo total de permanência na delegacia por todas as viaturas do batalhão em determinado dia. Então, você tem os tipos de ocorrência, quantas ocorrências foram feitas em cada batalhão e o tempo total gasto em cada batalhão. Sabendo que o tempo de permanência na delegacia é igual para o atendimento de cada ocorrência do mesmo tipo de policiamento, marque a alternativa correta que contém, respectivamente, o tempo em minutos de permanência na delegacia para as modalidades de policiamento POG, PMAMB, PATRAN e PPVD. Bom, vamos lá. Essa é uma questão de sistema de equações, mas a gente pode resolver. Se eu tivesse na hora da prova, eu resolveria olhando as alternativas, que aí eu ganharia tempo. Vou te mostrar os dois jeitos, tá bom? Primeiro, olhando aqui os batalhões, o terceiro batalhão tem 0, 5, 0 e 0, ou seja, o terceiro batalhão tem ocorrência só do PMAMB. Então, o tempo total gasto foi com essas ocorrências. Então, dá para a gente descobrir qual é o tempo gasto nessa ocorrência. Basta dividir 100 minutos total pelo número de ocorrências. 100 dividido por 5 vai dar 20. Essa ocorrência gasta 20 minutos. Se eu sei que essa ocorrência gasta 20 minutos, eu consigo calcular o tempo de cada uma dessas ocorrências aqui, de cada batalhão, né? Então, aqui eu vou ter 20 minutos cada uma, né? 5 vezes 20 dá 100 minutos. Aqui, 2 vezes 20 vai dar 40. 1 vezes 20 dá 20. 5 vezes 20, 100, já calculamos, né? 2 vezes 20, 40. Então, descobrimos quanto é gasto aqui no PMAMB. Beleza? Se eu sei quanto gastou, cada batalhão gastou nesse tipo de ocorrência, eu consigo calcular quanto sobrou para o resto. Basta eu subtrair o total menos esse valor, né? 130 menos 40 dá 90. 140 menos 20, 120, 100 menos 100 dá 0, 140 menos 40 dá 100. Ou seja, 2 POG mais 3 PATRAN mais 2 PPVD tem que gastar 90 minutos. Beleza? Aí o que eu ia fazer? Ia olhar as alternativas de resposta. Por quê? Porque eu ia pegar cada um desses valores, jogar aqui nas alternativas e ver o que dava 90 aqui. Sacou? Então, primeiro, vamos eliminar as alternativas. Eu sei que o PMAMB vale 20 minutos. O tempo gasto para cada ocorrência desse tipo é 20 minutos. O PMAMB é a segunda, né? Então, qual tem 20? Aqui tem 30, então a letra A já está fora. 20, pode ser essa, pode ser essa. Aqui 15, então a letra D já está fora. Vai ser ou a letra B ou a letra C. Na letra B, fala que a primeira POG é 20, a segunda 20, a terceira é 10 e a quarta é 20. Então, vamos jogar esses valores aqui, ó, para ver se vai dar 90 no total, né? Então, eu vou ter 20 vezes 2, 40. 3 vezes 10, 30. Então, eu vou ter 40 mais 30. 40 mais 30 dá 70, né? E o quarto, 20. 2 vezes 20, 40. Então, eu tenho 40 mais 30, 70. 70 mais 40, 110. Não dá 90. Então, essa não vai ser a resposta. A resposta tem que ser a letra C. Se você jogar, você vai ver. Ó. 2 vezes 10 dá 20. Então, aqui eu vou ter 20. 3 vezes 10, 30. 20 mais 30, 50. 2 vezes 20, 40. 50 mais 40, 90. Entendeu? Multipliquei o número de ocorrências pelo tempo de cada ocorrência e deu esse valor aqui. Então, a resposta vai ser a letra C. Certinho? Se você... Então, esse seria o jeito que eu resolveria no dia da prova, para ganhar tempo, né? Se você não conseguisse fazer assim, você teria que trabalhar com um sistema de 3 equações, né? Então, cada ocorrência aqui, somando essas ocorrências, você teria esse tempo aqui, né? Então, você teria, se eu chamar esse aqui de x, esse de y, esse de z.
eu vou ter 2x mais 3y mais 2z é igual a 90. 2x mais 3y mais 2z é igual a 90. 2x mais 2y mais 4z é igual a 120. 2x mais 2y mais 4z é igual a 120. 3x mais 5y mais 1z, que é z, é igual a 100. Então, coloquei as três equações, trabalha com as três equações, né? Então, o que eu fiz aqui? Trabalhei com essa segunda equação, que é tudo par aqui, então divide tudo por 2. 2x dividido por 2 dá x, 2y dividido por 2 dá y, 4z dividido por 2 dá 2z, 120 dividido por 2, 60. Aí eu vi que tem 2z aqui em cima, então eu vou isolar 2z para substituir aqui nessa primeira equação. Então eu peguei 2z que estava aqui, passei o x e o y para o lado de cá com o sinal invertido. Então eu vou ter 2z é igual a 60 menos x menos y. Aí, onde tiver 2z aqui em cima, eu vou substituir por 60 menos x menos y. Então, vou ter 2x mais 3y, 2x mais 3y, mais 2z, mais 60 menos x menos y. Isso é igual a 90, né? Fazendo essa continha, 2x menos x dá x, 3y menos y dá 2y, o 60 passa para cá negativo, 90 menos 60 dá 30, certo? Então, eu tenho que x mais 2y é igual a 30. Aqui em cima, aí eu teria que trabalhar essa equação em relação à equação C aqui, né? O que eu posso fazer? Se eu multiplicar essa equação por 2, eu vou subtrair essa dessa multiplicada por 2 e aí eu vou ter x e y, né? Porque aqui eu vou ter, ó, x vezes 2, 2x, 2y vezes 2, 4y, 2 vezes 30, 60. Aí o que eu posso fazer? Posso fazer essa menos essa, né? Que aí vai sobrar variáveis mais simples. Então eu vou ter 3x menos 2x dá 1x. Beleza? 5y menos 4y dá 1y. Z menos nada dá o próprio z. 100 menos 60 dá 40. Certo? Aí, volta lá no que você já fez. Aqui em cima você tem menos x menos y. Então, eu consigo fazer esse mais x mais y virar menos x menos y. Basta jogar eles para o outro lado. Então, vou jogar eles para o outro lado e tudo que não tiver vem para cá com o sinal invertido. Então, esse 40 vem para cá, vai virar menos 40, z menos 40 é igual a, esse x foi para lá como menos x, esse y foi para lá como menos y, né? Então, tenho aqui menos x menos y. Menos x menos y é igual a isso aqui. Então, onde tiver menos x menos y, vou substituir por z menos 40. Então, eu vou ter 2z é igual a 60, menos x menos y é z menos 40. Então, mais z menos 40, certo? Aí, eu vou descobrir o valor de z. Esse mais z passa para cá como menos z, 2z menos z dá z, 60 menos 40 dá 20. Então, o z vale 20. Então, eu sei que esse aqui vale 20, o PMAB vale 20 e esse aqui vale 20. Né? Aí não daria para eliminar. O B e o C continuariam sendo opções de resposta. Então, tem que continuar calculando. Se eu sei que o Z vale 20, eu posso substituir esse Z aqui, por exemplo. Né? Aí eu vou descobrir o valor ou de X ou de Y. Né? Então, aqui, ó, X mais Y mais o Z, que eu descobri que é 20, é igual a 40. Então, posso isolar ou X ou Y. Isolei o X. Então, o 20 passa para cá negativo, 40 menos 20 dá 20, e o mais y passa para o outro lado como menos y. X é igual a 20 menos y. Se eu sei que x vale isso, eu jogo o x aqui, ó. Aqui eu não tenho x, mais 2y mais 30 é igual a 30. Onde tiver x, e está em função de y aqui, né? Eu jogo 20 menos y. Então, vou ter 20 menos y mais 2y, 20 menos y mais 2y é igual a 30. 2y menos y dá y, 20 passa para cá negativo, 30 menos 20 dá 10. Descobri que y é igual a 10. Se eu sei que y é igual a 10, calculo x. X é 20 menos 10, 20 menos 10 dá 10. Então, descobri que esse vale 10, está aqui. O segundo já era 20, o terceiro vale 10 e o quarto vale 20. Trabalhoso, né? Sistema aí de 3 equações para resolver na hora da prova. Então, o jeito mais fácil é ir pelas alternativas de resposta. Tá com tempo, resolveu tudo na hora da prova, certinho. Aí você faz o sistema tranquilo, com calma, né? Mas eu acho que esse não é o caso da maior parte das pessoas. Beleza? Hora da prova é hora de acertar a questão. Basicamente é isso. Vamos para a próxima. Questão de análise combinatória
fácil. Denomina-se arranjo simples todos os agrupamentos simples de P elementos que podemos formar com N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N. Cada um desses agrupamentos se diferencia de outro pela ordem ou natureza dos seus elementos. Já na combinação simples, trata-se todos os agrupamentos simples de P elementos que podem formar N elementos distintos, sendo P menor ou igual a N, mas cada um desses agrupamentos se diferencia de outros apenas pela natureza de seus elementos e não pela ordem, né? Então, se a ordem é importante, arranjo. Se a ordem não é importante, combinação. Isso já dá para você ter uma ideia, né? No arranjo, você vai ter um número maior do que na combinação, porque no arranjo, você tem a natureza do elemento e a ordem dos elementos. Então, você vai ter mais combinações possíveis, beleza? Mais arranjos possíveis. Na combinação, você vai ter um número menor. Dessa forma, assinale a alternativa e contenha corretamente a fórmula do arranjo. Então, questão de decoreba, né? Aqui ele te ajudou porque ele deu só uma diferente, né? Então, o arranjo n fatorial dividido por n menos p fatorial. Essa é a fórmula do arranjo. Todas as alternativas estão assim, com exceção da letra C. Então, você eliminava aqui só a letra C, né? Combinação. Então, observa aqui, ó, n fatorial dividido por n menos p fatorial. A combinação vai ser essa fórmula mais o p fatorial multiplicando o n menos p fatorial, porque o denominador tem que ser maior. O denominador vai fornecer um número maior e assim você vai ter um número menor de combinações em relação ao arranjo. Guarda isso, que isso ajuda a decorar, tá bom? Então, poderia ser letra A, letra B ou a letra D. Aí vem para a terceira afirmativa, né? Quantidade de números naturais de 3 algarismos. Números naturais de 3 algarismos distintos que podem ser formados. Bom, algarismos, números naturais de 3 algarismos são números que partem do 100, concorda? Do 100 até o 999, né? Então, quantidade de números naturais de 3 algarismos distintos. Não poderia nem ser o 999, porque o 999 não tem algarismos distintos. E o 100 também não pode. Teria que ser 102. Né? Então, do 102 ao 987. Beleza? Quantos podem ser formados? Então, você quer 3 algarismos distintos. Quantas possibilidades você tem aqui? Você tem de 0 a 9. Só que o 0 entra? O 0 não entra. Porque se tiver um número natural com o 0 aqui, ele vai ter 2 algarismos, ele não vai ter 3 algarismos. Beleza? Então, na verdade, aqui vai de 1 a 9. De 1 a 9 você tem 9 possibilidades, né? Então, você tem as possibilidades de números aqui, de 1 a 9. Beleza, escolhi um número aqui. Então, para o segundo número, para o segundo algarismo, vai sobrar o 0 mais os outros 8 números que eu não escolhi, porque tem que ser algarismos distintos. Então, aqui você vai ter 9 possibilidades também. Quais são essas possibilidades? O 0 e os outros 8 números, certo? Então, vamos supor, eu escolhi o 1 aqui. Então, aqui eu vou ter o 0, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. Beleza? Escolhi 2 números, então aqui eu tenho 8 possibilidades, né? No total eu tinha 10, então eu tenho aqui 8 possibilidades, certo? Então, o total de possibilidades, 9 vezes 9 vezes 8. 9 vezes 9, 81. 81 vezes 8. 8 vezes 80. 8 vezes 8, 64. 640. 8 vezes 1, 8. 640 mais 8, 648. Então, é possível formar 648 números com 3 algarismos distintos, sendo esses números naturais de 3 algarismos. Certinho? Então, essa questão aqui é relativamente fácil de pensar em decorar as fórmulas, só que aqui tinha que pensar um pouquinho, né? Não poderia considerar o 0 aqui, porque senão o seu número teria só 2 algarismos, considerando que é um número natural. E tinha que lembrar basicamente isso. Tá bom? Vamos para a próxima questão. Se quiser treinar a questão de análise combinatória, né, normalmente vocês têm dificuldade em questões de análise combinatória. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link com outras questões para você treinar. Beleza? Mais uma questão número 47. Olha o like no vídeo. Essa questão merece o like porque é uma questão que vocês têm dificuldade, questão de logaritmo, né? Então, clica aí no like, clica no hypar. Logo depois de clicar no like, vai aparecer o botão de hypar. Dá essa força aí para o nosso canal, tá bom? Compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que fez a prova ou que está estudando junto com você.
Beleza? Sabe-se que o policiamento ostensivo inibe práticas criminosas. Da mesma forma, a ausência de policiamento ostensivo pode acarretar o aumento de práticas criminosas. Considere que o número de delitos que ocorrem em uma determinada área por dia, após ficar sem policiamento ostensivo por um tempo t de dias, é dado por n igual a n0 vezes e elevado a r vezes t, em que n0 é o número de delitos quando há policiamento ostensivo ininterrupto, ou seja, quando t é igual a zero. R é a taxa de crescimento relativo do número de delitos quando o policiamento ostensivo fica ausente. T é o tempo em dias com ausência de policiamento. É o número de Euler. Em quanto tempo o número de delitos dobrará? Então, em quanto tempo o N vai virar 2N? Se a taxa de crescimento relativo for 5% ao dia, considere logaritmo neperiano de 2 igual a 0,7, logaritmo neperiano de E igual a 1. Bom, vamos lá. Então, se a gente tem o tempo zero, o n vai ser igual a n0, independentemente da taxa de crescimento, né? Deixa eu colocar aqui só para você ver como ficaria. Você teria n no tempo zero, né? Se o t é igual a zero, n é igual a n0 vezes o e, elevado à taxa 5% vezes zero, né? 5% é 5 dividido por 100, beleza? Vezes o tempo zero. Uma fração vezes zero vai dar zero, né? Então eu vou ter e elevado a zero, que é igual a 1. Então n é igual a mesmo n0. Beleza? O problema quer saber qual vai ser o tempo. Então o tempo a gente vai chamar de t, quando n for igual a n2, for igual a 2n. Né? Então quando a gente tiver 2n, quando o número de delitos dobrar, ou seja, quando n virar 2n. Então 2n, se n duplica, você não vai ter n, vai ter 2n. 2n vai ser o n0, n0 não muda, né? Vezes e elevado à taxa 5% vezes o tempo. Esse 5% você pode simplificar por 5, né? 5 dividido por 5 vai dar 1, 100 dividido por 5 dá 20, vai dar 1 sobre 20. Né? 1 sobre 20 vezes t vai dar t sobre 20. Então você vai ter o 2 está multiplicando, já passei para o outro lado dividindo. Aqui em cima ficou n0 vezes e elevado a t sobre 20. Né? Então aqui ó, ficou 1 sobre 20, 1 sobre 20 vezes t dá t sobre 20. Certinho? Você sabe que n é igual a n0 e sabe que n é igual a n0 vezes e elevado a t sobre 20 sobre 2. Então você pode igualar n0 a isso aqui. Né? Iguala isso a isso. Já que n é igual a isso, n é igual a isso, então isso é igual a isso. Certo? Vamos fazer aqui embaixo. n0 é igual a n0 vezes e elevado a t sobre 20 sobre 2. O que eu posso fazer? Posso simplificar esse n0 com esse n0. Vai dar 1 e 1, né? 1 e 1. E esse 2 eu posso passar para cá multiplicando. 2 vezes 1 dá 2. Então, vou ter 2 é igual a e elevado a t sobre 20. Como é que eu saio disso aqui? Aplico o logaritmo dos dois lados. Ele deu o ln, então aplica ln dos dois lados. ln de 2 é igual a ln de e elevado a t sobre 20. Aí aqui você começa a trabalhar com as propriedades de logaritmo. Logaritmo de 2 vai dar 0,7, ele falou. Então, substitui por 0,7. Aqui você tem logaritmo de uma potência. Quando você tem logaritmo de uma potência, você vai pegar o expoente, passar para o lado de fora do logaritmo, multiplicando o logaritmo. Então, você vai ficar com 0,7. Ó, não fiz ainda não, né? ln de 2 é igual a, passei o expoente para fora, t sobre 20, vezes ln de e. Beleza? ln de 2 é 0,7. ln de e é 1, então já sumiu todos os logaritmos. Beleza? Agora é só fazer continha. T sobre 20 vezes 1 vai dar t sobre 20, então o t vai ser, eu vou pegar o 20 que está dividindo e passar para cá multiplicando. Né? Então vou ter 0,7 vezes 20, o que é 7 vezes 2? 14. 14 é igual a t. O t é igual a 14 dias. Essa é a resposta dessa questão. Então, a questão de logaritmo relativamente fácil, né? Só te cobrou uma propriedade de logaritmo, que é o logaritmo de potência. Poderia ter cobrado mais coisas, né? Mas foi tranquilinho. Dúvidas? Perguntas? Para treinar a questão de logaritmo, aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem mais questões para você. Questão número 48. Em um determinado batalhão de polícia militar, de um total de efetivo de 40 policiais militares, 30 trabalham no serviço de policiamento ostensivo geral,
20 trabalham na base comunitária móvel e 5 trabalham em outros serviços que não sejam POG ou BCM. Qual é a quantidade de militares que trabalham nas duas atividades, POG e BCM? Então, uma questão típica de conjuntos. Você tem dois conjuntos, o POG e o BCM, e tem pessoas que trabalham nos dois. O problema é saber quantas são essas pessoas, então chama essas pessoas de X. O problema disse que dentro do POG tem 30 pessoas, dentro do conjunto azul inteiro tem 30 pessoas. Só que dessas 30 já tem X aqui. Então aqui vão ter 30 menos X. Concorda? É o total de pessoas menos essas que você já contou. BCM tem 20 pessoas dentro do conjunto BCM. Dessas 20, X já estão aqui. Então, só BCM serão 20 menos X. Certo? 5 pessoas trabalham em outras áreas. Então, 5 pessoas estão do lado de fora. Beleza? Total de policiais, 40. Se você somar todas essas pessoas, o resultado vai dar 40. Então, 30 menos X, mais 20 menos X, mais 5 é igual a 40. Só fazer continha. Menos X mais X dá 0. Então, aqui vai ficar menos X. 30 mais 20, 50, 55. Então, vou ter 55 menos X é igual a 40, né? Passa o X para cá, vai virar mais X. Passa o 40 para cá, vai virar menos 40. 55 menos 40 dá 15. 15 é igual a X. 15 é igual a X. Então, os militares que trabalham nos dois são 15. Corre para braços. Essa é a resposta dessa questão. Eu, particularmente, gosto de resolver esse tipo de questão desenhando o conjunto. Se eu tivesse na prova, eu ia desenhar o conjunto, porque eu consigo visualizar melhor. Mas tem gente que não precisa desenhar o conjunto. Tem gente que faria assim, por exemplo. Total de policiais, 40. Policiais que trabalham em outros lugares, 5. Então, policiais que trabalham nas duas áreas, 40 menos 5, 35, né? 35 policiais. Desses 35 policiais, quantos trabalham só no POG? Trabalham só no POG, o total de policiais, 35 menos os que trabalham na base comunitária. 35 menos 20 dá 15, certo? Trabalham só na base comunitária. 35 menos os que trabalham no POG. 35 menos 30 dá 5. Trabalham nos dois. São o total de policiais menos os que trabalham só no POG menos os que trabalham só no BCM. 35 menos 15 menos 5. 35 menos 20 dá 15, beleza? Então, qual jeito você tem que escolher para fazer? O jeito que for mais fácil para você, tá bom? Eu gosto de visualizar, eu tenho uma maior facilidade visualizando, então eu faria desse jeito. Mas se você quiser fazer direto, não tem problema nenhum, pode fazer, tá bom? Vamos para a penúltima questão, questão número 49. Questão de soma de progressão geométrica. Devido ao aumento de demanda por policiais militares do quadro de músicos no estado X, o governo do estado anunciou contratação através de concurso público de 17 policiais militares músicos no ano de 2024 e a cada ano seguinte dobrará, aumento de 100%, ou seja, o número vai aumentar 2 vezes, vou multiplicar por 2 o número anterior, o número de policiais músicos contratados. Sabes que a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica de razão que é diferente de 1 é soma igual a 1 vezes q elevado a n menos 1 sobre q menos 1, onde q é a razão da progressão, a1 é o primeiro termo e n é a quantidade de termos. Quantos policiais militares músicos serão contratados no período de 2024 a 2033? Bom, primeiro a gente tem que descobrir qual é o n. O n é o tempo, né, em anos. Então, de 2024 a 2033, quantos anos se passaram? Se você fizer 2033 menos 2024, você vai falar 9. Só que não são 9, são 10. Por quê? Porque está contando o 2024 também, né? Então, de 2024 a 2033, o seu N corresponde a 10 anos. Conta aí, 2024, 2025, 2026, 27, 28, 29, 31, 32... 33, 10 anos, tá bom? O seu primeiro termo é 17 policiais, a sua razão é 2. Por quê? Porque o número vai dobrar. Se o número vai dobrar, ele vai ser multiplicado por 2. Combinado? Tem todos os valores que você precisa para jogar na fórmula. Então, a soma
dos 10 elementos é igual a A1, 17, vezes a razão 2 elevado a n, que é 10, menos 1 dividido por a razão 2 menos 1. Tá aí. Se você estuda muito, você sabe que 2 elevado a 10 é 1024. Então, você vai ter 17 vezes 1024 menos 1 sobre 1. 17 vezes 1024 menos 1 sobre 1. 1024 menos 1, 1023. Então, a soma vai ser 17 vezes 1023. 17 vezes 1023, 17.391. Questão fácil, corre para abraço. Essa é a resposta dessa questão. Beleza? Dúvidas? Alguma pergunta até aqui? Podemos ir para a próxima, questão número 50. Última questão. Numa companhia de polícia militar X, 10 viaturas cumprem em 6 dias a meta mensal de atendimento de denúncias, fazendo 8 horas de trabalho diárias cada. Se apenas 5 viaturas estiverem trabalhando, fazendo 6 horas de trabalho diárias, quantos dias elas levarão para cumprirem a meta de atendimento de denúncias? Questão de regra de 3, composta com macete. Você tem 10 viaturas trabalhando 6 dias, 8 horas por dia. Para quê? Para cumprir uma meta, né? Uma meta mensal. Então, 10 viaturas trabalham 6 dias durante 8 horas por dia para cumprir uma meta. 5 viaturas trabalhando X dias, é o que ele quer saber, né? Quantos dias? Durante 6 horas por dia. Para quê? Para cumprir uma meta. Quando você coloca o para quê, existem coisas trabalhando durante dias, durante horas, para fazer alguma coisa. Quando você coloca esse para fazer alguma coisa, esse para quê separado, você vai pegar a linha de baixo, multiplicar pelo para quê de cima e igualar a multiplicação da linha de cima pelo para quê de baixo. Não precisa de setas mais, tá bom? É o nosso macete. Então, você vai fazer 5 vezes x vezes 6 vezes 1. 5 vezes x vezes 6 vezes 1 é igual a 10 vezes 6 vezes 8 vezes 1. Aqui ficou fácil porque o para quê era 1, né? Mas em diversos problemas esse para quê vai ser um número diferente. Aí você vai fazer mais sentido o macete. Beleza? Só fazer continha. 5 vezes 6, 30 vezes 1, 30. 30x é igual a 6 vezes 8, 48. 48 vezes 10, 480. O x vai ser 480 dividido por 30. Simplifica esse 0 com esse 0. 48 dividido por 3 vai dar 16. Então, x é igual a 16. Essa é a resposta dessa questão. Com esse macete, a gente termina o vídeo e você deixa o like no vídeo. Deixa o like no vídeo, se inscreve aqui no canal para não perder nada e para aprender mais, confere os links que eu separei para você. No mais, bons estudos e até a próxima!